Olá meu aluno, olá minha aluna, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo do nosso canal e vamos solucionar a segunda prova que foi aplicada lá no município de Cabo de Santo Agostinho. Essa prova foi aplicada no horário da tarde e foi para diversos cargos. E vamos à primeira questão da prova que fala o seguinte: situação hipotética. Durante os Jogos Olímpicos de Paris, um prêmio total de 12 mil euros foi dividido entre os 3 primeiros atletas da competição de esgrima. A distribuição do prêmio seguiu uma regra de divisão inversamente proporcional ao tempo total de competição de cada atleta. O atleta que ficou em terceiro lugar, o qual teve o tempo mais longo, recebeu 3.270 euros. O tempo do segundo colocado é equivalente a 5 quartos do tempo do campeão da competição. Sabe-se que a taxa de câmbio do euro é de R$ 6,01. Determine o valor recebido pelo atleta que conquistou o primeiro lugar. Então observe, quando fizermos aqui a soma do primeiro lugar mais o segundo mais o terceiro, vai dar 12 mil euros. Concorda? Prêmio do primeiro, prêmio do segundo mais prêmio do terceiro, 12 mil euros. Concorda? O prêmio do terceiro, nós já sabemos que a questão falou, que é 3.270 euros. Isso vai ser igual a 12 mil euros. Consequentemente, o prêmio do primeiro mais o prêmio do segundo, ele vai ser igual a 12 mil euros menos 3.270. O prêmio do primeiro mais o prêmio do segundo, 12 mil euros menos 3.270. 0, 7 para 10 é 3. Aqui nós vamos ter um 3. 3 para 10 é 7. E 4 para chegar em 12 é 8. 8.730. Será a soma do prêmio do primeiro lugar mais o segundo. Só que aí, como ele fala que é inversamente proporcional, observe, quando eu pegar o prêmio do primeiro dividir pelo prêmio do segundo, isso será o contrário, ou seja, o tempo do segundo dividido pelo tempo do primeiro. Observe que eu inverti aqui, certo? Porque a questão fala que é inversamente proporcional. Só que você consegue perceber que a questão falou que o tempo do segundo colocado, aqui ó, o tempo do segundo colocado é equivalente a 5 quartos do tempo do primeiro. Aí eu vou colocar aqui ó, 5 quartos do tempo do primeiro. Concorda? Agora nós vamos fazer a regrinha de 3, multiplicando cruzado. Então nós vamos ficar com P1 vezes o tempo vai ser igual a P2 vezes 5T dividido por 4. Observe que agora eu posso cancelar o T, porque eles estão multiplicando. E aí eu vou ficar com P1 igual a P2 vezes 5 sobre 4. Mas aí eu vou isolar o valor de P2. Consequentemente, o 4 que está dividindo ele vai multiplicando. E vamos ficar com 4P1 igual a P2 vezes 5. E o 5 que está multiplicando ele vai dividindo. Então vamos ficar com 4P1 dividido por 5 igual a P2. Aí observe. Isso aí nós vamos substituir exatamente aqui ó, no lugar de P2 para descobrir o P1, que é a resposta da questão. Tá? Então vamos apagar aqui para termos espaço e fazer essa substituição. P1 mais P2, que eu vou colocar ali, ó, 4. P1 dividido por 5, vou colocar isso aqui, certo? Será igual a 8.730. Vou ter que somar essas equações. Aqui é como se tivesse o número 1, vou multiplicar, então vai ficar 5P1 mais 4P1 dividido por 5. Isso vai ser igual a 8.730. Aí eu vou ter que fazer 8.730 vezes 5. Observa, o 5 está dividindo, ele vai multiplicando. Vamos fazer aqui, ó, 8.730 vezes 5. 0, 15, vai 1, 35, 36, vai 3. 8 vezes 5 é 40, 43. Certo? E aí nós vamos ficar com 5 mais 4, 9. 9P1 igual a 43.650. Então, o prêmio do primeiro lugar vai ser 43.650 dividido por 9. Fazer aqui ao lado. Questão bem trabalhosa, né? Para ser logo a primeira questão de matemática. O camarada cansado. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 5 vezes 9 é 45. Então, tem que ser 4 vezes 9, que vai dar 36. Fazendo a subtração. 6 para chegar em 13 é 7. 7 não divide, eu baixo 6. 9 vezes 8 vai dar 72, sobra 4. Eu baixo 5. 5 vezes 9 é 45. O zero que sobrou ali eu coloco aqui. Então o prêmio do primeiro vai ser 4.850.
4.850 o quê? Euros. Veja que as alternativas estão em quê? Em reais. É o que eu tenho que fazer? Pegar esse valor e multiplicar pelo preço do euro, que está R$6. R$6,01 vezes R$6,01. Aqui, toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio número, qualquer número por 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 5 é 30, fica 0. Sobe 3, 6 vezes 8, nós vamos ter 48, 48 mais 3, nós vamos ter 51. Fica 1, sobe 5, 6 vezes 4 é 24, mais 5, 29. Agora nós vamos somar e chegar no seguinte resultado. Colocar duas casas decimais, 3 números e um ponto. 29.148,50. Alternativa 29.148,50. Alternativa letra B. Veja que não foi uma questão trivial, uma questão que exigiu muito cálculo, principalmente cálculo decimal dos alunos. E vamos à segunda questão, que traz o seguinte: os jogos estudantis intermunicipais, a comissão organizadora decidiu formar equipes de voluntários para apoiar o evento. Um total de 15 equipes foram formadas, sendo que cada uma delas recebeu uma quantidade fixa de voluntários, representadas por Y. Então aqui eu já posso dizer o seguinte, que o total de voluntários será o número de equipes vezes o número de voluntários que cada equipe recebeu, que ele está aqui chamando por Y. Após essa divisão, a comissão escolheu 8 voluntários, ou seja, após isso aqui, a comissão escolheu 8 voluntários para serem responsáveis pela coordenação das equipes durante o evento. Deseja-se encontrar uma expressão algébrica que representa a quantidade de voluntários envolvidos diretamente nas atividades de suporte aos jogos. Em seguida, considere que y seja igual a 12. Então, se eu considerar que y for igual a 12, eu vou ter 15 vezes 12, certo? E calcule a quantidade total de voluntários e a quantidade daqueles que participarão das atividades de suporte. Quando eu fizer aqui, 15 vezes 12, nós vamos ter exatamente 10, 1, 3, 5 e 1. Nós vamos ter exatamente 180, será o total de voluntários. Agora você percebe que ele escolheu desses 180, como ele fala aqui, 8 voluntários para serem responsáveis pela coordenação das equipes. Então, eu vou tirar 8 voluntários desses 180, que vai ficar quanto? 172. Concorda? Eu vou ter 8 coordenadores e 172 voluntários trabalhando diretamente com o público. Com isso, a alternativa deveria ser a letra D. Porém, a questão, infelizmente, colocou a dupla interpretação quando ele fala aqui o seguinte: calcule a quantidade total de voluntários e a quantidade daqueles que participarão do evento. Então, é como se ele estivesse pedindo que calculasse as duas coisas, certo? Eu calculei as duas coisas, está aqui. Mas o que é que você está pedindo na questão? Você está pedindo o total de voluntários ou o total de voluntários que participaram direto? A questão estaria de acordo se ele colocasse o seguinte: calcule a quantidade total de voluntários, ponto, e assinale a alternativa que representa a quantidade daqueles que participarão das atividades de suporte. Aí sim eu estaria assinalando a alternativa letra D de dado. Entretanto, essa questão aqui, infelizmente, deverá ser anulada. E vamos à questão número 13, a terceira questão da prova de matemática, que fala o seguinte: tem uma instituição de pesquisa científica. 3 pesquisadores, Marta, Pedro e Lucas, decidiram inscrever-se em um simpósio especializado em uma cidade vizinha. O simpósio oferece 2 categorias de sessões: seminários introdutórios e cursos avançados. O ingresso para os seminários introdutórios, que cobria todas as sessões básicas, custava R$ 960 por pessoa. Além disso, os cursos avançados, que exploravam temas científicos de alta profundidade, tinham um custo adicional de R$ 120 por pessoa. Ao final do simpósio, ao calcular o total das despesas, Marta, Pedro e Lucas verificaram que tinha gasto R$ 3.720, o que incluía tanto o valor dos ingressos quanto as taxas dos cursos avançados nos quais participaram. Quantos cursos avançados foram frequentados pelo grupo? Então observe, se eles vão fazer o curso básico que está dentro do ingresso, obrigatoriamente todos eles vão pagar esse valor, concorda? Que aí nós vamos ter o seguinte: 3 vezes 9 dá 27, 28. 2.880. Por obrigação eles pagaram. Só que aí sobrou quanto? O total foi 3.720 menos 2.880. 0, 8 para 12 é 4. 9 para 17 é 8.
Sobrou 840. Esses 840 deu para participar de quantos cursos de aprofundamento? Eu vou dividir isso aqui por quanto? Por 120. Concorda? Vamos ver aqui, se eu multiplicar por 6, 0, 12, já não dá. Por 7, 0, 7 vezes 2 é 14, vai 1, 7 vezes 1 é 7, mais 1 é 8. Ou seja, deu para participar de 7 cursos avançados. Alternativa é a letra A. Quarta questão da prova de matemática, que traz o seguinte: o engenheiro mecânico responsável por calcular o custo de manutenção de uma linha de montagem industrial observa que, ao revisar os registros, o custo total de manutenção de 500 unidades de uma determinada peça é de 4.440, enquanto o custo para manutenção de 200 unidades da mesma peça é de 2.450. Considera-se que o custo de manutenção MX para x unidades é dada pela função linear, então está aqui a função, onde B representa o custo fixo associado ao processo de manutenção. Com base nessas informações, determine o custo total de manutenção para 1.000 peças. Aí você pode dizer: eita, professor, 1.000 peças é muito fácil. Ó, se 500 peças é 4.400, 1.000 peças é o dobro. Aí é que tá. A bronca é que tem um custo fixo. Esse custo fixo é representado pelo termo independente aqui da nossa função, que muda completamente a jogada. E aí a gente tem que solucionar um sistema de equação. Que aí nós vamos fazer o seguinte. Observe. 4.400, ele é o preço da manutenção de 500 peças mais o custo fixo, certo? Então, 2.450, ele é igual à manutenção de 200 peças mais o custo fixo. Eu preciso descobrir quem é M e quem é B para descobrir a resposta dessa questão. Observe que eu vou solucionar esse sistema multiplicando por menos 1. Quando eu fizer isso, eu vou trocar o sinal de todos aqui, ó, certo? Quando eu trocar o sinal de todos e somar, aqui vai cancelar. 500 menos 200 vai dar 300. Eu vou colocar aqui, ó, 300M. E 4.400 menos 2.450. Vamos fazer aqui, ó, menos 2.450, 0, 5. Aqui a gente vai ter 5, 5 para 14. 5 para 14 vai ser 9. Vai sobrar 1.950. 1.950. Então, M, ele será igual a 1.950 dividido para 300. Concorda? Vamos dividir aqui para 300. Cancelar aqui. Nós vamos ter 6 vezes 30. Nós vamos ter 0, 18. Sobra 15. Não divide, eu coloco o 0 em uma vírgula. 5 vezes 30 é 150. Para 150 nada. Descobrimos o valor de quem? De M. Certo? M, ele é 6,5. Agora eu preciso descobrir o valor de B. Eu vou pegar qualquer uma dessas equações aqui. Eu vou pegar a primeira. Certo? 4.400 vai ser igual a 6,5 vezes 500 mais B. 6,5 vezes 500. Vocês estão vendo que foram questões que colocaram números decimais. Se o candidato não souber operar, meu amigo, tá numa cilada. Não souber multiplicar. Então aqui a gente vai ter 500 vezes 6,5. 0025, 0030. Vamos somar aqui e chegar no seguinte resultado. Uma casa decimal. Aí ele vem para cá, ó. 3250 mais B. Então o meu número B vai ser 4.400 menos 3.250. Isso vai ser igual ao meu número B. 4.400 menos 3.250. 0, 5, 1 e 1. 1.150. Então, meu número B é 1.150. Pronto. Agora é que eu vou conseguir determinar o preço de 1.000 peças. Certo? O preço de 1.000 peças. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento, né? 1.000 peças vezes a manutenção, que é 6,50, mais o custo fixo, que é 1.150. Isso aqui vai ser o total. Então, quando eu fizer essa multiplicação aqui, ó, 1.000 vezes 6,5, eu só vou deslocar os zeros, concorda? Aí vai dar 6.500, concorda? Mais 1.150. Que aí eu vou ter 7.650. Olha aí, ó. 7.650, alternativa é a letra C de casa, 7.650. E chegamos na última questão. Essa questão me deu uma dor de cabeça, porque eu não conferi um detalhe. E infelizmente essa questão
também deverá ser anulada. Claro, se você diverge do ponto de vista pessoal, você vai lá, comenta, professor, de repente não poderia ser assim, que aí a gente corrige sem nenhum problema, certo? Aqui ele fala o seguinte, vamos fazer a leitura da questão. O empresário investiu um capital inicial em um projeto de expansão empresarial durante um período de X meses. Ótimo. A quantidade de taxa anual de renda de rentabilidade de 48% sobre o regime de juros simples. Ao final desse período, o montante acumulado foi de R$ 39.463,20. Devido ao sucesso do projeto, o empresário decidiu reinvestir o capital inicial por mais 2 trimestres, resultando em um montante final de R$ 47.628. Ao término do período, determine o capital inicial investido e a quantidade de meses que o dinheiro ficou lá investido. Muito bem, para a gente solucionar isso, bastava a gente utilizar a seguinte fórmula, certo? O montante ele será igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros vezes o tempo. Concorda? O montante ele está aqui, ó, do segundo período, que foi 47.628, vou tirar essas casas decimais, vezes o capital inicial que a gente não sabe, 1 mais a taxa de juros. Ele falou, a taxa de juros foi 48% ao ano. Isso significa que é 4% ao mês. Eu vou colocar aqui 0,04% ao mês durante 2 trimestres. Um trimestre tem 3 meses, 2 trimestres tem 6 meses. Então, 47.628 igual ao capital vezes 1 mais 0,24. 4 vezes 6 é 24. 47.628 igual ao capital vezes 1,24. Então, o capital ele teria que ser 47.628 dividido por 1,24. Só que não tem aqui nas alternativas. Aí, ué, o que aconteceu? Então, vamos fazer o contrário. Vamos pegar o que está aqui sugerido como capital inicial, substituir para ver o que dá. Não bate. Entretanto, quando eu pego esse capital inicial aqui e jogo lá no primeiro exemplo, aí sim ele bate com esse aqui, ó. De que maneira? Se na segunda aplicação ele foi aplicado durante 6 meses, obrigatoriamente, ó, 6 meses para chegar em 10, 4 meses, concorda? Aí eu teria que fazer a fórmula lá, essa mesma fórmula, certo? Essa fórmula aqui, ó. Então eu ia pegar esse valor aqui, 39.463, certo? 20. Isso será igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros, que é 0,04, vezes o tempo. Se no segundo momento ela aplicou por 6 meses e aqui tem 10, obrigatoriamente teria que ser 4 aqui, certo? Quando a gente faz essa conta todinha, o capital ele vai bater com esse aqui, ó, 34.020. Mas se o capital bateu com esse aí, o capital inicial bateu com esse aí, ele tinha que bater com esse aqui também, ó. 47 mil, porque ele está falando o seguinte: devido ao sucesso, o empresário decidiu reinvestir o capital inicial. Ele decidiu reinvestir o capital inicial. Qual é o capital inicial? Isso aqui. Então, se bateu nesse primeiro exemplo aqui, tinha que bater nesse segundo aqui, com 47.628. Infelizmente não bateu, certo? Essa questão também deverá ser anulada. Ou seja, das 5 questões, a questão número 15 deverá ser anulada e a questão número 12. Questão número 12, aqui está só aparecendo os 2, mas a questão número 12 também deverá ser anulada. Essa prova ela foi muito mais difícil do que a prova que foi aplicada pelo horário da manhã. Quem conseguiu acertar essas outras 2 questões aqui, a questão de número 11, certo? Essa questão de número 11 aqui que foi extremamente difícil também, certo? Que foi para um cálculo extremamente dificultoso. Quem conseguiu acertar essa outra questão aqui, ó, essa aqui também, vai sair na frente de muitos candidatos, porque essa prova foi muito difícil em comparação à prova que foi aplicada na parte da manhã. Foram níveis completamente distintos de prova, ok? Se você gostou da nossa solução, comenta, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer. Tudo bem assim? Valeu e até a próxima aula.